Dita é mais esperta que os vilões. É o começo do fim de Ernesto e Sandra. O pilantra bigodudo vai tentar sabotar o programa de Dita na rádio. Mas o tiro sai pela culatra. Ernesto e Sandra acabam se lascando bonito. Porque a cantora não só vai vencer a sabotagem, como também vai descobrir toda a verdade sobre a baronesa. Tudo por causa de um detalhe. Um detalhe pequeno, que ninguém mais percebeu. E é isso que muda tudo. Ao vivo, durante a apresentação, Dita escancara a verdade para todos os ouvintes da Rádio Paradiso. Sem rodeios. Sem medo. A caipira solta a bomba. A baronesa não é quem vocês pensam. Ela não é vítima nenhuma. Ela é a criminosa Sandra. Sandra, que não morreu coisa nenhuma. As palavras ecoam no estúdio. E pelos rádios da cidade inteira. Ernesto e Sandra piram. Perdem o chão. O plano começa a desmoronar diante de todo mundo. Mas tudo isso começa bem antes. Quando Dita chega às instalações da Rádio Paradiso para fazer sua grande reestreia como cantora no programa musical. Uma volta triunfal. Após conseguir, finalmente, a aprovação da baronesa de Champs. Só que, mesmo com a ordem da amada, Ernesto não está disposto a deixar nada acontecer como a caipira espera. Assim que Dita entra no espaço, é recebida com sorrisos, aplausos, olhares de admiração de quase todos os funcionários da rádio. Quase todos. Porque o bigodudo está lá, parado, observando, com aquele olhar maldoso de sempre. Dita percebe na hora. E não perde a chance de provocar. Tá feliz em me ver, bigodim? Pergunta ela, irônica, com um sorriso debochado no rosto. Ernesto responde no mesmo tom falso. Você não faz ideia do quanto eu estou feliz em lhe ver, caipira. Hoje nós teremos um programa e tanto. Um programa que vai ficar para a história dessa rádio. Ele se vira e segue em direção aos bastidores técnicos. Deixa Dita ali, olhando suas costas, com a pulga atrás da orelha. Por dentro, o pensamento vem rápido. Ué, bigodim feliz desse jeito em me ver? Animado com a minha apresentação? Isso tá estranho demais. Tem caroço nesse angu. A desconfiança aperta o peito. E Dita decide agir. Ela interrompe o aquecimento da voz. Respira fundo. E resolve investigar. Pouco depois, a caipira se aproxima da sala onde fica a mesa de som. O coração acelera. Ela vê Ernesto conversando com o técnico responsável pelos controles do programa. Dita chega de mansinho. Fica perto o suficiente para ouvir. E escuta exatamente o que não queria. Mas precisava. Certo, diz Ernesto, impaciente. Não me interessa como funcionam todos esses botões. Eu só quero saber quais você vai apertar durante a apresentação de Dita Ribeiro, para acabar com a voz dela. O técnico arregala os olhos. Assustado. Nervoso. Mas, senhor, eu não posso fazer isso. Se eu mexer aí, o programa vai ser um fracasso. A culpa vai cair toda em cima de mim. Eu posso até ser demitido. Ernesto não pensa duas vezes. Encosta mais perto. A voz baixa. Ameaçadora. Ora, tá esquecendo que eu sou o seu patrão? Se continuar se negando a fazer o que eu mando, eu posso te demitir agora mesmo. Dita sente o sangue ferver. Ali. Ela tem certeza. Ernesto está mesmo armando algo. E ele não faz ideia do erro que acabou de cometer. É isso que prefere? Então o pobre coitado do técnico cede. Não, não, senhor. Eu vou fazer o que o senhor pediu. Vou apertar esse botão aqui. O microfone vai ficar mais agudo na mesma hora. Vai estragar a cantoria dela. Ernesto abre um sorriso satisfeito. Daqueles frios. Cruéis. Perfeito. Quero ver aquela cantorinha de meia tigela voltar aqui depois desse vexame. Do lado de fora da sala, escondida, Dita sente o coração apertar. A confirmação vem como um soco no peito. Ela murmura para si mesma, em choque. Ernesto vai tentar acabar com a minha apresentação. Eu preciso pedir ajuda pro Dr. Lúcio. Sem perder mais um segundo, a caipira sai quase correndo pelos corredores da rádio. A respiração pesada. O medo misturado com indignação. Ela entra na sala do outro dono da fábrica. Olá, Dita, diz ele, sorrindo.
Está pronta para sua grande reestreia na Rádio Paradiso? Dita mal consegue responder direito. Pronta eu tô, mas o senhor precisa me ajudar numa coisa. Agora. O sorriso de Lúcio some na hora. O que foi, Dita? Por que essa cara de preocupação? Ela não esconde nada. Eu ouvi o Ernesto ameaçando o menino do som. Ele mandou sabotar a minha apresentação. Quer acabar com a minha voz no meio do programa. Lúcio fica revoltado. Ora, mas isso é inaceitável. Pode deixar comigo, Dita. Faça sua apresentação tranquila. Eu sei exatamente o que fazer para resolver isso. Dita respira fundo. O medo ainda existe, mas agora vem acompanhado de esperança. Obrigada, doutor. Ela sai dali tentando se concentrar, tentando afastar o pensamento de que tudo pode dar errado. Enquanto isso, Lúcio age. Aproveitando o momento de distração de Ernesto e do técnico de som, ele entra sorrateiramente na sala da mesa de controle. Rápido, discreto. Desliga todas as funcionalidades da mesa. Uma por uma. Deixa apenas os cabos essenciais. Somente o necessário para o microfone funcionar normalmente. Ao terminar, pensa consigo mesmo. Isso deve resolver o problema. Lúcio sai dali sem ser visto. Então, a apresentação começa. Dita surge cantando majestosamente, como sempre. A voz firme, limpa, cheia de emoção. Em casa, os ouvintes sorriem. Alguns se arrepiam. Outros pulam de alegria. Dita Ribeiro está de volta à Rádio Paraíso. Dentro da rádio, os funcionários param tudo o que estão fazendo. O silêncio respeitoso toma conta do ambiente. Todos querem ouvir. Mas Ernesto sorri. Já estão todos ouvindo a caipira. Esse é o momento de agir. Aperte o botão. O técnico engole em seco. A mão treme. O medo de perder o emprego fala mais alto. Ele aperta o botão. E, absolutamente nada acontece com o microfone. E Dita continua cantando. Como um anjo. A voz segue firme. Limpa. Intocável. Ernesto arregala os olhos, incrédulo. O quê? Como assim não aconteceu nada? Você não disse que isso ia funcionar? O técnico, pálido, responde quase gaguejando. Deveria dar certo. Mas a mesa não está funcionando. A raiva sobe feito fogo. Ernesto começa a apertar todos os botões que vê pela frente. Um por um. Sem lógica. Sem controle. Nada. Absolutamente nada. Maldição. Ele grita, fora de si. A apresentação chega ao fim sob aplausos calorosos. Dita sai do estúdio e vai para os bastidores, cercada por funcionários sorridentes, elogios por todos os lados, abraços, comemoração. Mas o clima muda. Ernesto se aproxima. Rosto fechado. Voz venenosa. Eu sei que foi você que mexeu na mesa de som. Não tente me enganar, caipira. Você não faz ideia do que eu sou capaz. Dita o encara com calma. Por dentro, o coração ainda bate acelerado. Mas ela não demonstra. Ela percebe Lúcio se aproximando discretamente da mesa de som, ligando tudo novamente, sem chamar atenção. Então, Dita responde, tranquila. Eu não sei do que você tá falando. Inclusive, a mesa parece tá funcionando normal. Ernesto ri, nervoso. Mas é claro que não está. Nesse instante, Lúcio faz um leve sinal com a cabeça. Está tudo ligado. Dita apenas sorri. Pois então deixa eu ver se não tá mesmo. Ela caminha até a mesa de som. Sem pressa. Aperta um botão qualquer. Funciona na hora. Outro botão. Funciona também. O som responde perfeitamente. O silêncio pesa. O rosto de Ernesto fica vermelho. Feito um pimentão. Raiva pura. Humilhação completa. Os dias passam. E a volta de Dita Ribeiro à rádio vira assunto em toda a cidade. O público aplaude. Elogia. Aclama. Por onde ela passa, só se fala da sua voz. Do seu talento. Do seu retorno triunfal. Isso deixa Ernesto ainda mais possesso. Num bar, ao ouvir mais elogios à caipira, ele perde a paciência. Levanta-se irritado. Sai bufando, incapaz de aguentar. Enquanto isso, Dita segue outro caminho.
decide ir novamente à casa da baronesa. Quer agradecer pela ajuda, pela aprovação, por tudo. Mas ao virar a rua, ela vê algo inesperado. Ernesto, entrando na casa da baronesa. Passos pesados. Cheio de raiva. Dita franze o senho. O bigodinho tá bravo hoje. Tô doida pra ver a cara dele quando eu bater na porta. Ela ri sozinha e segue em frente. Só que, quanto mais se aproxima da casa, mais vozes ela começa a ouvir. Vozes estranhas, mas estranhamente familiares. Uma delas chama atenção. É a voz da baronesa, mas sem sotaque nenhum. Dita para. O coração dispara. Ué, que estranho. A baronesa tá falando normal. A curiosidade vence. Ela se aproxima da janela. Bem devagar, com cuidado. E o que Dita vê ali é forte o bastante para mudar tudo. Algo tão impactante, que vira sua vida de cabeça para baixo. Como um furacão. Assim que Dita olha pela janela, o choque é tão grande que um sussurro escapa de sua boca. Minha nossa! A Sandra tá viva. E não há mais dúvida. A baronesa era só um disfarce. Dentro da casa, Sandra aparece sem máscara nenhuma. Sem sotaque. Sem personagem. É ela. Viva. Conversando tranquilamente com Ernesto. Dita prende a respiração e aguça o ouvido. Sandra reclama, impaciente. Ora, Ernesto, deixe de besteira. Eu pedi para você deixar a caipirazinha cantar na sua rádio. Foi você que resolveu sabotar a apresentação dela. Nada mais justo do que ela se defender. Ernesto rebate, revoltado. Nada mais justo. Sandra, afinal, você tá do meu lado ou do lado dela? Sandra suspira, mas logo suaviza o tom. Mas é claro que eu estou do seu lado, meu amor. Só estou dizendo que você está perdendo tempo com coisa irrelevante. Ela se aproxima, faz carinho no rosto dele. Nós temos coisas muito mais importantes para focar nossas energias. Temos que acabar com o Candinho e com a família dele, atacando onde realmente dói. A voz dela fica fria, calculista, não sabotando a apresentação musical de uma caipira qualquer. Deixe ela cantar, antes de transformarmos a vida dela numa canção bem melancólica. Ernesto pensa por alguns segundos. Respira fundo. Tá bom. Tá bom. Se essa é a única opção, eu vou deixar a maldita caipira cantar de novo na minha rádio. Sandra sorri satisfeita. Obrigada, meu amor. Você é mesmo muito compreensivo. Ela o beija. Os beijos esquentam demais. Dita se afasta da janela imediatamente. O rosto corado. O coração acelerado. Aquilo era informação demais. Ela se vira, decidida, e murmura para si mesma. Uma caipira qualquer, né, Sandra? Pois eu vou mostrar do que essa caipira é capaz. Para acabar com dois pilantras malvados. Bem no território de vocês. Um sorriso confiante surge em seu rosto. Dita vai embora dali com um plano formado na cabeça. No dia seguinte, ela é chamada novamente para se apresentar na Rádio Paraíso. O sucesso da primeira apresentação foi grande demais. Tão grande, que nem Ernesto consegue fingir que não aconteceu. Nos bastidores, Dita percebe o pilantra quieto, ao lado da baronesa. Sem provocar, ela não perde a chance. Com um sorriso provocador, brinca. E aí, bigodinho? Hoje você não vai tentar mexer nos botões da mesa de som de novo, não? Igual você fez da outra vez. O clima pesa no ar. Segurando a irritação com dificuldade, Ernesto responde entre os dentes. Pode ficar tranquila, caipira. Dessa vez eu não vou fazer absolutamente nada. Alguém me convenceu de que é bom para essa rádio que você cante livremente, enquanto ainda pode. O tom é venenoso, cheio de ameaça disfarçada. Dita percebe, mas escolhe ignorar. Ela sorri de lado e devolve com deboche. Olha só que coisa boa. Hoje eu quero que todos os ouvintes entendam em alto e bom som tudo o que eu tenho para falar. A baronesa de meia tigela franze o rosto, confusa. Você quis dizer cantar, não é? Dita se corrige, irônica, já caminhando em direção ao microfone. Isso, cantar, falar. Os dois vão servir.
O sinal é dado. E Dita solta a voz. Hipnotizante. Forte. Cheia de alma. Dentro da rádio, tudo para. Nos lares, os ouvintes se aproximam do rádio. É exatamente isso que Dita queria. Toda a atenção. Todos ouvindo. Ao fim da apresentação, com o público completamente vidrado, ela anuncia. E agora, meus caros ouvintes, eu preparei um brinde para vocês. Um brinde que vai deixar todo mundo de boca aberta. Do lado de fora da sala, Ernesto e a suposta baronesa trocam olhares desconfiados. O bigodudo se vira para Lúcio, inquieto. Isso estava planejado? O que essa caipira tá aprontando? Lúcio responde com calma. Eu não sei de nada, mas parece que vem coisa interessante por aí. Enquanto isso, Dita segue firme no microfone. Vocês conhecem a baronesa de Champs, não conhecem? Pois eu tenho uma curiosidade para contar sobre ela. Uma curiosidade bem importante. Ela respira fundo. Então, coloca a boca no trombone. A baronesa não é quem vocês pensam. Ela é, na verdade, a criminosa Sandra. Sandra, que não morreu coisa nenhuma. O silêncio explode em choque do outro lado do rádio. Fora da sala, Ernesto e Sandra se encaram. Sem sotaque nenhum, ela sibila, furiosa. Essa caipira desgraçada. Me traiu depois de tudo que eu fiz por ela. Vamos impedir ela de falar mais. Rosna Ernesto. Os dois correm em direção à sala da apresentação. Mas é tarde demais. Dita tranca a porta por dentro. Ernesto gira a maçaneta com força. Dá socos. Tenta arrombar. Nada. Pela janela, Dita vê a cena. E ri. Volta ao microfone. Tranquila. E agora mesmo, meus ouvintes. A polícia deve estar entrando na Rádio Paraíso. Para prender o casal de bandidos. E acabar com as maldades deles de uma vez por todas. Desesperado, Ernesto segura a mão de Sandra. Vamos embora daqui. Pelos fundos. Agora. Eles correm pelo corredor de saída. Mas, ao virar a esquina, dão de cara com Lúcio. Ele se coloca bem em frente à porta. Braços firmes. Olhar decidido. Daqui vocês não passam. Eu avisei ao Paixão que você não mudaria, Ernesto. Eu só queria que meu amigo tivesse me ouvido. Ao menos dessa vez. A voz de Lúcio é firme. Sem ódio. Mas cheia de decepção. Ernesto fecha o punho. Avança um passo, tomado pela fúria. Mas Lúcio não recua. Eu posso ser velho, Ernesto. Mas eu garanto que você não é páreo para mim. O olhar é direto. Sem medo. O casal de pilantras percebe. Por ali, não vão passar. Sem opção, viram-se às pressas e saem correndo pelo corredor. Entram na primeira sala que encontram. Justamente a pior possível. A sala onde ficam guardados os materiais de efeitos sonoros da rádio. Objetos metálicos. Placas. Engenhocas barulhentas. Sandra olha em volta, irritada, sussurrando. Logo lugar com mais tralha barulhenta. Droga! Eles tentam se esconder. Pisam com cuidado. Seguram a respiração. Mas o desespero atrapalha. Enquanto isso, a polícia invade a Rádio Paraíso. Portas se abrem. Passos apressados. Ordens ecoam pelos corredores. Dita e Lúcio se juntam ao sargento. Então, todos ouvem. Um estrondo forte. Seco. Como um trovão dentro do prédio. Lúcio sorri de canto. Eu sei exatamente onde eles estão. Todos seguem até a sala de efeitos sonoros. Ao abrir a porta, a cena é inacreditável. Ernesto e Sandra estão caídos no chão. Soterrados por objetos. Placas, latas, estruturas metálicas. Uma queda vergonhosa. Humilhante. Os policiais não perdem tempo. Algemam os dois ali mesmo. Dita observa. E não segura a ironia. Olha só. Quem diria que a grande baronesa ia acabar desse jeito, hein? Sandra explode. É levada pelos policiais, gritando, sem nenhum sotaque. Sua caipira maldita. Não pense que isso acabou. Ela se debate. Cospe ódio. Eu não vou ficar presa por muito tempo. Eu sou uma baronesa. Uma baronesa. Ernesto tenta puxá-la, mas também é arrastado. Sandra continua. Eu vou voltar.
Vou acabar com você. E com aquele outro caipira também. A porta se fecha. O silêncio toma conta da rádio. Dita respira fundo. Sente o peso do que acabou de acontecer. E agora? Fica a pergunta. Você acha que Dita vai conseguir, finalmente, aproveitar o sucesso da sua carreira musical? Ou as palavras de Sandra vão se cumprir? E a megera ainda vai voltar para se vingar? Conta pra gente nos comentários. Até a próxima!